Olá, eu sou Gabriel de Paula, sou médico cardiologista e cofundador da ECGenal Telemedicina e hoje a gente vem para iniciar o nosso terceiro podcast. A nossa ideia aqui nesse podcast é falar sobre a carreira médica em métodos gráficos em cardiologia. Então esse é o nosso podcast Ritmo de Base e ninguém melhor para falar sobre esse tema senão o nosso amigo e colega de trabalho, Nemer Luiz Pichara. O Nemer ele é médico cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem especialidade e também é médico assistente no setor de métodos gráficos do Instituto do Coração de São Paulo, INCOR, FM USP. Nemer, bem-vindo. Obrigado, Gabi, obrigado a todos da ECGenal. Prazer estar aqui com vocês, que eu vi isso tudo começar e falar dessa carreira tão interessante que é a carreira de métodos gráficos. Legal, você mesmo citou, tá desde o início ali acompanhando a nossa aventura aí no mercado de métodos gráficos. A gente iniciou a ECGenal faz aproximadamente 6 anos e a gente hoje começou, esses dias começamos esse projeto do podcast para levar para as pessoas também esse conhecimento sobre métodos gráficos. O nosso intuito hoje é realmente falar sobre essa especialidade que poucas pessoas conhecem. Divulgar, né? Essa especialidade interessante. Exatamente. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre você, Nemer. Falar um pouquinho da sua história, pessoalmente, de onde você veio, quantos anos tem, da sua cidade. Sim, como você me pediu para a gente ser informal e fique à vontade, né? Perguntar aí o que você quiser, estou aqui para complementar, para ajudar a falarmos e realmente é um prazer estar falando com vocês da ECGenal, onde eu vi tudo começar, né? Legal. Eu tenho 39 anos, sou cardiologista, sou assistente, como você falou, no Instituto do Coração e trabalho com métodos gráficos aí há mais de 10 anos nessa carreira que eu acho super apaixonante, interessante, que eu gosto bastante. Legal. 39 anos, já 10 anos já nessa especialidade. Você é do interior... Metodografista. Como metodografista. Cardio tem mais. Legal. Não vamos falar também tanto, que senão o pessoal vai achar que você é muito velho. Mas não é não. Nemer, você é de que cidade? Sou de Minas, Gabriel. Sou mineiro. Sou nascido numa cidade pequena de Minas, sul de Minas. Pouca gente, acredito que possa estar escutando, conhece. Chama-se Campos Gerais, uma cidade aí do sul de Minas, pequena, né? Tem quantos mil habitantes, mais ou menos? 28, menos que, em torno de 30 mil. Legal. 30 mil habitantes. Cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, aquela coisa, né? Bacana. E, então, assim, nessa fase que você morava na sua cidade, de onde surgiu o interesse e a vontade de fazer medicina? O que te despertou? Medicina, isso é interessante. Eu não sei, eu sempre quis fazer medicina. Eu me lembro, eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas. Eu acho que, não sei se o que a gente pensa, missão, essas coisas, mas eu me lembro de algumas passagens. Por exemplo, meu pai uma vez falou, olha essa senhora, e ela tinha uma ascite, uma doença, hipertensão portal, lá, enfim. E ele falou, olha, que interessante esse caso, né? É importante estudar, aprender para saber ajudá-la. E aquilo me marcou, eu me lembro desse episódio. Mas, via de regra também, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, buscar conhecer para poder ajudar e ajudar melhor as pessoas, principalmente na área da saúde, que é onde as pessoas estão mais fragilizadas, né? Sim. Você está doente, você fica vulnerável, quando você tem uma pessoa ali que você confia, que o tratamento vai seguindo, eu acho que isso para o paciente não tem preço. Você confiar numa pessoa, num médico, isso é muito legal. Sem dúvida. Você falou do seu pai que de certa forma influenciou com esse caso, Com certeza. mas ele não é médico ou é médico? Não. Seu pai não é médico. Você tem alguém na família que é médico? Ou... Tem um irmão que é médico, ele é o irmão mais velho, ele é médico, por sinal cardiologista, que bacana. Que com certeza me influenciou também, mas não é só por ele. Eu sempre gostei da cardiologia, sempre gostei de medicina, então. Então eu escolhi medicina desde pequeno. Sempre gostei de ajudar as pessoas na saúde. Eu acompanhava alguém no hospital, eu ia em consulta, eu achava muito interessante, vontade de estar ali naquele ambiente de saúde. Então eu me vi sempre ajudando, sempre
com projetos sociais, nesse cunho. Legal. A medicina veio nesse intuito. Bacana. Bom, eu acho que você acabou também, como todos nós aqui somos influenciados um dia, mas você também influenciou outras pessoas. A sua sobrinha agora está se formando em medicina. Sim, a gente, para quem não sabe, eu e o Neymar somos amigos de longa data. Depois a gente fala um pouquinho dessa história, mas ela está se formando. Eu lembro quando ela veio prestar vestibular até aqui em São Paulo, ela estava naquela fase de prestar vestibular em vários lugares e agora ela já está para se formar também, né? Que interessante. Então, esse é o ciclo, né? A gente um dia é influenciado, outro dia a gente influencia. Com certeza, Gabriel. Bem legal. Bom, e aí você entrou na medicina, como é que foi essa experiência da faculdade? Bem breve, mas como é que foi? Era tudo aquilo que você imaginava? Quais foram os prós, os contras? Porque às vezes as pessoas olham que a gente fez medicina e acham que é mil maravilhas, né? Falar, nossa, ele é médico e realmente tem seu lado bom e seu lado ruim. E outras pessoas também só acham que vê o lado da sofrência. Nossa, é muito cansativo. Então fala um pouquinho das suas experiências na faculdade, de forma resumida, mas vantagens, coisas boas e ruins que você passou. Eu acho assim, Gabriel, a medicina hoje, antigamente tinha-se muito da vocação, né? A vocação para ser médico, vocação para entrar na área de saúde. Hoje, acredito em competências que possam ser desenvolvidas. Hoje tem muito disso, né? Há anos atrás, isso era muito mais difícil, muito mais seleto, e hoje a gente vê aí com uma série de faculdades, etc., uma facilidade, de certa forma, em se formar. Então, a carreira de medicina e a faculdade, ele quebra um pouco dá um choque de realidade. Você é jogado, de repente você já tem que saber, você é ensinado, e existe hoje várias formas de se fazer a faculdade, né? Métodos, etc., enfim, e isso influencia aí no seu resultado. A faculdade te joga perto do paciente, você tem que ajudá-lo com aquele pouco conhecimento que você tem. Então, é um constante assim, altos e baixos, né? A faculdade trouxe, onde você estava ali no auge quando o paciente vai bem, mas está mal quando o paciente vai mal, ou quando a conduta não foi assim, tão certeira, tão boa para aquele paciente, para aquele caso. Então, sim, a faculdade trouxe muita experiência de vida. Eu acho que todo mundo se forma, quando a gente sai da faculdade, você sai outra pessoa, você sai diferente, você sai com mais experiência, mas também com mais realidade, com mais acúmulo e pronto para trabalhar, vislumbrado também. Acho que a faculdade também tem um pouco daquilo que você sai querendo fazer tudo, né? E depois você vai aprendendo o contrário, ser mais prudente, etc. E você dorme aluno e acorda médico, né? Exato. Essa é uma realidade. Acho que até a própria escolha da faculdade vem muito cedo, né? Então isso é muito, atualmente isso é muito perigoso, que às vezes, mas também tem outro lado que a pessoa pode fazer outra, mudar. Então hoje tem essa certa são abertura. São 6 anos de faculdade, mais as especialidades aí, né, as residências, então é quase, dependendo da formação, pode levar 11, 12, até 13 anos, nunca termina. Mesmo depois a residência, você tem o mestrado, o doutorado, as subs aí que a gente vai acompanhando. Mas legal, você fez faculdade lá em Minas mesmo, e saiu de Minas e logo já veio para São Paulo, ou você ficou um tempo Imediatamente. Imediatamente. Eu me lembro, até uma passagem interessante aí, quando eu me formei, na verdade em dezembro, que era a colação, aquela coisa toda, né? Toda aquela ansiedade, era tanta ansiedade que tinha uma dupla, uma colega minha, que a gente veio para São Paulo imediatamente quando a gente recebeu o diploma. Inclusive, a gente antecipou, porque a formatura era em dezembro. Você colava o grau e recebia o seu diploma oficialmente naquela cerimônia. A gente foi até as instalações da faculdade e a gente antecipou, fez uma colação separado de toda a turma, de forma ali simbólica, para a gente poder receber o diploma para vir para São Paulo. E eu vi imediatamente, no dia em que eu peguei o diploma, eu me lembro com mala, tudo, essa colega também, a gente indo ao CRM, né? Eu cheguei em São Paulo, imediatamente da rodoviária, fui ao CRM mais próximo, direto, com mala, uma cena bem interessante, assim, que
que não é uma cena que realmente eu vou levar para mim para sempre, que é baita sol e eu carregando aquelas malas, ela também, e a gente foi ao CRM para tirar fazer inscrição, porque naquela época tinha inscrição, acho que ainda até hoje, e depois você tem um tempo para você receber o seu CRM carteirinha ou até o próprio número, né? Daquele estado, né, de São Paulo, no caso. Realmente são histórias aí que realmente marcam. Eu acho que essa mudança, né, do interior que a gente está acostumado, eu também sou do interior do Paraná, e a gente sai do interior e vem para São Paulo. Mas o interior não sai da gente, né? Exatamente, a gente sai do interior, mas o interior não sai da gente, mas é um choque de realidade. Porque onde você conhece todo mundo, desde a faculdade, a família, os amigos, e de repente você vem para São Paulo e, cara, você se depara com um mundo que... Totalmente diferente. Totalmente diferente. E realmente, aí você tem, além dos desafios de um plantão, né, uns desafios de relacionamento, de trânsito, porque quando você se mudou... desculpa até, existia GPS, como é que era, não tinha ainda, tinha que se virar, era parando em posto e perguntando. Isso exatamente, era uma dificuldade de locomoção. Hoje você tem muita facilidade em locomoção, etc. Os próprios apps, essas coisas ajudam muito, né? Hoje não precisa conhecer muito para você estar mais seguro, era muito mais difícil naquela época. Então, eu me lembro de locomoção, era um problema sério, que eu tinha receio de ter locomoção, de andar de carro também, e também não sabia, né? A gente se perdia muito fácil e, enfim. Eu lembro quando me mudei para São Paulo, eu tinha medo de fato de ir para um mercado que era na esquina, porque eu não sabia, a gente não sabia onde estava pisando. A gente tinha medo de perguntar para a pessoa se era perigoso, porque a gente não sabia se essa pessoa realmente era de confiança ou não. Exato. Então a gente idealiza muito, né? Se coloca uma coisa muito assim, absurda, e realmente quando você chega vê que não é aquilo tudo, né? Exato. Eu acho que essa é a mensagem também que a gente queria deixar para as pessoas, que não é realmente assustador, dá medo, mas de fato eu acho que todo mundo que acaba vindo para São Paulo é o Brasil inteiro dentro de São Paulo. Então muitas pessoas estão na mesma situação que a gente. E as pessoas acabam se ajudando. E quando entra na residência, todo mundo acaba se conhecendo. Aprende a se ajudar, né? A gente vai se ajudando. Aquele nicho que você tá com os amigos daquela época, de tudo, né? Você, por exemplo, dá um plantão, troca ideias de plantão. Aquele plantão é melhor que esse, aquilo tem aqui. Então, isso vai se comunicando e tem isso hoje, né? Legal, bacana. Cardiologia. Sempre lembro, antes de passar para outro assunto, quando eu cheguei em São Paulo... para mim foi tanta novidade que eu me lembro do barulho do ar-condicionado, me incomodava muito. Então isso foi uma coisa que marcou, você acredita? Eu fiquei um ano assim adaptando, com barulho em geral, não só do ar-condicionado, mas o ar-condicionado me marcou muito. No hospital tinha muito, à noite, aquilo fazia um barulho absurdo. E o barulho também de carro, essas coisas. São Paulo realmente, eu morava na frente da 23 de maio, então você imagina, né? Você conhece ali, né, o apartamento que eu morava ali, era bem barulhento, mas realmente tem coisas que marcam a gente. O toque do celular para mim era algo, que a gente tinha o bip ali, né, do plantão, da residência. Então até o toque do celular, esses dias atrás eu ouvi, tava falando com o Marco, falei, cara, esse toque de celular me marca, então assim, troca, porque foram épocas difíceis na residência. Inclusive o próprio hospital, né? Eu acho que quando a gente entra no hospital, que é gigante, tipo instituto, tipo hospitais Dante Pazanese, enfim, o INCOR, ou outros hospitais de cardiologia, a Beneficência Portuguesa, são hospitais gigantescos. Quando a gente começa a andar, a gente vê que não é tudo aquilo, a gente aprende facilidades, caminhos, enfim, e acho que em São Paulo tem muito disso. Você tem vários caminhos para chegar naquele objetivo. Você pode, por exemplo, aprender algum caminho mais rápido, aprender vários caminhos. Então isso é legal. Você vê que desmistifica um pouco isso de estar numa cidade tão grande, ou num instituto tão grande, ou num hospital tão grande. Então isso acaba, com o tempo, sendo muito adaptado muito fácil. Legal, é isso mesmo, concordo com você. Cardiologia, então, sempre quis fazer? Eu tinha uma queda por cardiologia. Eu tenho um irmão que é cardiologista, ele na verdade ele gosta muito de emergência, né? Trabalha bastante com emergência até hoje, mas eu tinha uma queda antes disso, antes dessa influência dele, por cardiologia. Então, me lembro, por exemplo, de uma passagem com uma professora muito querida, muito boa, de semiologia médica, onde foi meu primeiro diagnóstico de fibrilação atrial.
palpei o pulso e vi que estava regular, fiz a ausculta e falei, ele tem uma arritmia, não está rítmico. E ela falou, nossa, você tem jeito para cardio, etc. Então isso me marcou um pouco, sabe? De certa forma, olha, essas influências pequenas de preceptores, de pessoas que falam uma coisa, é que você acaba internalizando aquilo, né? Eu falei, não, eu acho que realmente eu sei identificar o pulso. Achava aquilo uma coisa interessante. Mas um diagnóstico... E são pequenos terceiro passos, ano, né? de faculdade. Não, e realmente, para quem está no terceiro ano, é um grande diagnóstico, né? Por mais básico que seja, às vezes aferir o pulso, fazer uma ausculta, mas já diagnosticar que não está rítmico, porque está alterado. assim, Você conhece o normal e você vê que aquele está alterado, aquele não está rítmico, tem uma arritmia. Exato. Então foi interessante lá atrás, isso me marcou. E eu fui entrando por esses lados e caí na cardiologia. Aí já vindo para São Paulo, aí já foi direto para cardiologia. E aí depois, durante a residência de cardiologia, aí a gente entra um pouco também nesse conceito de métodos gráficos. Eu, particularmente, não conhecia o conceito de métodos gráficos, a especialidade de métodos gráficos antes de entrar na cardiologia, né? Na verdade, eu fui logo no início da cardiologia, que foi, por sinal, quando eu te conheci, porque meu primo é seu amigo, e ele acabou nos apresentando, vocês fizeram residência no mesmo hospital, e aí você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em São Paulo. Então, talvez eu tenha te influenciado. Você não tenha dúvida disso. E ele me falou assim, olha, tem um amigo que está em São Paulo, qualquer coisa que você precisar, eu tenho certeza que vai poder te ajudar. E, de fato, ele me apresentou e você falou sobre métodos gráficos. Eu não entendi, porque a gente, como médico, ou até durante a faculdade, conhece ecocardiograma, hemodinâmica, às vezes até eletrofisiologia, acaba escutando, mas métodos gráficos não é uma especialidade que a gente conhece. A gente escuta tanto, né? Até porque os métodos gráficos nada mais... o que é o método gráfico? São todos os exames, aqueles que não invasivos da cardiologia, né? Simples, o dia a dia do cardiologista são baseado nesses exames. Então, são exames... Aí, essa carreira de métodos gráficos não é nova, já existia, esse nome veio, mas são todos esses métodos diagnósticos que ajudam no dia a dia, ali na rotina do cardiologista. É bom para quem está nos assistindo falar. Métodos gráficos são os exames que a gente passa numa subespecialidade em cardiologia. A gente vai falar também dos setores que a gente passa, mas passa desde eletrocardiograma, o Holter, mapa, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, o teste ergométrico e a cintilografia. O teste ergométrico aí com certeza todo mundo conhece, que é o teste de esforço. Então são esses os principais exames que contemplam aí os métodos gráficos. Mas como que você conheceu? Foi na cardiologia mesmo? Quem tem alguma influência direta ou indireta? Como é que foi esse primeiro contato com a especialidade? Quando eu passei no próprio estágio optativo, eu fiz no próprio Instituto do Coração, no setor de eletrocardiograma, porque é basal, né? O eletro é basal. Hoje é um exame tão antigo, foi um dos primeiros exames aí da cardiologia, né? Então, ele é tão básico que é legal se conhecer o básico das coisas, né? Então, quando eu aprendi, eu vi grandes expoentes da cardiologia discutindo aquele exame tão simples, com tanta informação, tão rico. E todo o método gráfico se baseia no eletrocardiograma, né? Enfim, os exames voltados, tanto os de estresse ou não, baseiam no eletro, são eletros seriados, são alterações dinâmicas nesse exame, alteração comparando o esforço humano, enfim, são exames que derivam desse exame que é a eletricidade do coração. Então, isso é muito interessante para essa carreira aí de métodos gráficos. Bacana. Você logo em seguida, então, que acabou a cardiologia, já entrou em métodos gráficos? Com essa influência, então, aí eu optei eu gostei tanto do método, porque ali eu conhecia quase todos vamos dizer assim, entre aspas, o arroz com feijão, né? O dia a dia do cardiologista. Então, eu queria ser bom naquilo, eu queria saber aquilo, que é uma coisa tão banal que todo cardiologista teoricamente sabe, mas eu queria ficar mais fazendo aquilo. Se aprofundar realmente. Exames. Isso, eu acho que esse conceito que você falou é bom a gente reforçar. Todos os cardiologistas têm uma noção de eletrocardiograma, sem dúvida, né? Tem uma noção de Holter, tem uma noção de teste ergométrico. Mas eu acho que existe um gap muito grande,
buraco ali entre uma especialidade, ser especialista naquilo e ter uma noção dos exames, né? Então, fala um pouco assim desse método Até então a formação do cardiologista, ele não, teoricamente, ele não passa nesses exames em si. Ele vai ver esses exames lá no ambulatório dele. Então ele está no ambulatório da válvula, ele está no ambulatório nas subespecialidades da cardiologia, ele está lá na coronária, ele está na arritmia, etc. Ele vê esses exames naquela especialidade, mas nunca ele vê esses exames, ele não via esses exames assim, juntos, né? Só aquele setor daqueles exames. Então, essa especialidade foi cada vez mais desenvolvida com pessoas, com estudiosos antigos que gostavam desse assunto e desenvolveram mais aqui no Brasil, no caso. Perfeito. E aí você entra no método dos gráficos, lá no Instituto do Coração. E como foi a sua passagem lá? E quais como a gente comentou, né? Eletro, Holter, mapa, teste ergométrico, cintilografia, até pega um pouquinho também do tilt teste, mas que não é muito da nossa prática. Como que foi a sua subespecialidade de métodos gráficos lá no INCOR? Naquela época que a gente começou ali, que eu fiz, era muito voltado ao eletro mesmo, basal. Então, a gente via, eles destrinchavam a fundo, cada alteração mais rara, ou enfim, cada caso, a gente via o eletro, como será o eletro desse paciente, naquele caso, o que está acontecendo com o eletro dele? O eletro, vocês sentavam naquela mesa ali do INCOR, Sim. E tinha na famosa mesa, com os professores ali, que cada dia tinha um assistente que passava, e tinha, acho que na média eram uns 50, 60, até 70 eletros por dia, dependendo, por período, né? Por período. E aí ali passavam vários dias, casos, né? E vários Você casos imagina que cada traçado era um caso clínico, era uma pessoa ali, né? Muitas vezes, tá normal, mas esse normal, achava interessante, esse normal não é um normal tão comum, esse normal tem isso, aquilo, diferente, né? E a gente brincava, é como se fosse uma cara, né? Você tem a sua cara, o eletro da pessoa tem uma cara diferente, tem várias caras, então tem variantes da normalidade. Então, um normal pode ser diferente do outro, né? Uhum. Então, existe essa peculiaridade. E cada caso diferente, como lá é um hospital terciário, então você tem ali casos um pouco mais raros até, um pouco mais interessantes, um pouco mais, vamos dizer assim, complexos também. Únicos, alguns casos até únicos, né? Eu acho que esse é o diferencial da subespecialidade em si, porque o montante, o volume que a gente acaba vendo de exames e a variedade de alterações que a gente vê é uma gama enorme. É uma gama enorme. E isso é legal, Gabriel, porque você pode fazer o quê? Você vai balizar para você dar o normal. Quando você vê alguns alterados, você fala, vamos supor, vou dar um exemplo. Você tem uma sobrecarga muito expressiva que você vai ver poucas vezes na sua vida, então você vai ter uma noção que aquilo é um exame alterado. Aquele exame é alterado para tal tipo de doença, por exemplo, uma sobrecarga de ventrículo. Para você dar normal vai ficar mais fácil também, conhecendo o doente, conhecendo o normal você dá o doente também. Mas o contrário também é legal, você vê aquele super alterado para você... Muitas vezes, porque a gente passava, a gente rodou ali no HC, então a gente ficava ali também com alguns mestres tradicionais, professor José Klingler, o próprio Dr. Acácio que passou aqui no semana passada. Vocês. E o que é legal, passavam alguns estudantes do 5º ano, do 6º ano, e eles já aprendiam realmente, esse aqui não é normal. Muitas vezes não sabia a alteração, mas sabia que não era normal. Então, eu acho que saber diferencial do normal do não normal, já do alterado, já é um grande passo. Um grande avanço. E até que, por exemplo, o clínico lá, ele tem esse contato, né, durante essa formação clínica, que é tão importante, porque às vezes ele vai ser um cirurgião, mas ele vai entender também quando o paciente dele não está bem, ou numa situação de emergência, num plantão, né, que muitas vezes pode estar de plantão, muitas vezes você está numa situação que você precisa de saber ali desses exames da cardiologia, né? Então, falando de cardiologia, de métodos gráficos, é bem interessante isso. O eletro, de fato, é a base. É a base. Saindo do eletro de repouso e vamos para o Holter de 24 horas, né? Do eletrocardiograma dinâmico de 24 horas, que também tem um setor específico lá no INCOR, e que a gente passa lá com o professor César Grupp, Dr. Silvio. Aqui também, assim, foi uma gama de exames gigantesca. A gente tem as técnicas
que mexem nos sistemas, que também a gente sentava lá do lado delas várias vezes e elas mostravam, porque não adianta também só conhecimento técnico no exame, você também tem que saber mexer nas ferramentas. Isso foi falado também no podcast com o Dr. Cassolato. As ferramentas são importantes. Como é que foi a sua experiência lá no Holter? Como que... Exatamente, assim, o Holter é um exame bem mais complexo do que o eletro, porque são vários eletros, são são poucos canais, mas são vários, como se você fizesse eletro o dia todo, 24 horas. Então, você vai ter uma oportunidade de acompanhar aquele paciente durante todo o dia dele. Então, quando ele faz exercício, quando ele dorme, quando ele, etc., faz qualquer coisa, quando ele tem o sintoma dele, então você está ali monitorizando ele e você pode chegar um pouco para trás, para frente, acompanhar antes disso, que hora que você que alterou. Isso é bem interessante. Até mesmo para aprender os próprios mecanismos da arritmia, né? Então, você tem muito mais oportunidade de fazer um diagnóstico correto com esse tempo grande de observação do Holter. Perfeito. Bom, o Holter, ele é diferente do eletro, porque o eletro, o paciente chega, deita, coloca os eletrodos, faz o traçado e vai embora. Já o Holter, ele precisa de todo um preparo. Desde uma colaboração do próprio paciente, que ele chega na unidade ou na instituição, no hospital, ele tem que receber uma orientação de preparo, por exemplo. Todos os exames, né? Existem as orientações antes do exame. É importantíssimo prestar atenção em todos os exames, né? Então, aqui não é diferente. A tricotomia, né? A tricotomia no paciente que tem a limpeza adequada. A limpeza adequada da pele. Um eletrodo bom. Uma marca boa de eletrodo. Faz posicionamento, né? O correto posicionamento de cada marca. Exatamente. Porque o médico muitas vezes não tem esse contato com o paciente quando vai fazer a instalação do exame. Mas ele acha ruim quando o traçado vem ruim. Mas, poxa, será que o paciente foi preparado, foi orientado, a técnica que colocou, preparou esse paciente, ela também foi orientada, ela também foi treinada? Será que o equipamento está calibrado? Será que o cabo tem alguma fratura? Porque por mais que não seja visto de forma externa, mas interna esteja com uma fratura, a pilha de fato ela está com o tempo dela carregado o suficiente, porque você tem duas opções. Revocações, etc. Então, assim, vai muito além do que a simples análise do Holter, né? Existe toda uma logística operacional para que o exame seja feito com qualidade. Como que tem sido essa experiência lá na residência e fora da residência, hoje já na sua vida prática? Muitas vezes o preparo é fundamental, você já falou tudo que precisava saber, isso aí, o preparo é fundamental nesse tipo de exame, né? O mapa, por exemplo, o paciente colabora muito mais importantemente para um bom resultado do que o Holter. O Holter, um preparo, uma equipe bem treinada para se preparar, essa logística que você citou toda aí, é importantíssimo no Holter, porque o Holter ele depende muito dessa gravação. Então a qualidade vai vir disso, mas também tem que lembrar do outro lado, né? Lado oposto, em que muitas vezes é a vida real, né? O paciente vai mexer, ele vai andar, ele vai abraçar, é a orientação, até inclusive evitar, por exemplo, um abraço no dia do exame do Holter. Mas enfim, a gente tem ali a gravação que é vida real. Muitas vezes a hora que você mais quer, você está analisando, a hora que você mais quer deu aquele problema, né? Aquela pausa que você precisa saber o mecanismo, foi a hora que ele mexeu, que ele levantou. Isso também não é incomum. Muitas vezes o médico já bem informado, ele sabe que ali um canal só ficou bom, ele consegue fazer por uma série de probabilidades, acompanhar em relação ao exame todo e dar um diagnóstico correto. Já o mapa, por exemplo, se o paciente não colaborar, né, não deixar o braço na posição correta, não deixar mexer o outro braço, mas o outro que está fazendo a aferição, ele colaborar, colocar no bolso, estiver em pé, por exemplo, ou em cima de uma mesa, deixando o braço mais parado, não vai ter uma boa medição. Então, ali ele vai repetir aquela medição. Então, depende muito do paciente também. Claro que o preparo é importante, a adequação de manguito, etc. Eu acho fundamental. Aqui nesse regional, o que a gente percebeu? Que não é uma orientação simplesmente, talvez, de forma escrita ou falada no telefone. O entendimento do paciente quanto à realização do exame melhora em 90% a qualidade do exame. De novo, o entendimento do paciente quando vai fazer o exame, ele entender o porquê que ele está fazendo aquele exame,
quais são as principais orientações, o objetivo do médico ali, né? Falar, ó, por exemplo, Dona Maria, você precisa fazer esse exame bem feito para a gente ver o seu bloqueio do coração, ou ver a sua frequência para eu checar, adequar a dose da medicação. Então, quando eu explico para ela, ela vai muito mais... É muito mais aberta e entende que o resultado é melhor. O resultado é melhor, exatamente. Então, acho que fica aí uma dica bem importante. Então, passado o holter também lá no INCOR, aí vamos para o teste ergométrico, que eu sei que é o seu queridinho. Onde mais milito, né? Onde mais milita. Gosta bastante. E lembro quando eu estava na residência, eu, às vezes saía um pouquinho mais cedo, eu ia até onde você trabalhava, no hospital que você trabalhava, e acompanhava a sua rotina de teste ergométrico. Assim, eu ficava impressionado com a capacidade técnica de fazer esses exames, né? E também entra muito nessa questão de preparo e tudo mais. Mas fala um pouco da sua experiência na residência, como foi, e também na prática, como tem sido o teste ergométrico. O teste ergométrico é onde eu mais milito, né? É o exame que eu mais gosto de fazer, aparentemente é o que eu mais por trabalhar mais, né? Então a gente vai acumulando alguma observação a mais desse método. É um exame muito seguro, apesar de ter seus problemas, né? A gente pode até comentar, mas ele é um exame onde você depende muito bem, igual você falou, do preparo adequado, de tudo e do paciente colaborar também, mas também é importantíssimo que o ergometrista ele tenha um olhar ali diferenciado, ele saiba guiar para aquele paciente o que você quer ver naquele exame também. Então, o ergometrista ele vai fazer um teste ergométrico com muito mais qualidade do que um médico não ergometrista, isso com certeza. Agora, o exame é um exame simples, é um exame seguro, é um exame universalmente aceito para você diagnosticar, mas também hoje, não só para diagnóstico, mas também para prognóstico, para ver aquele paciente que você já sabe que ele tem doença, acompanhar. Às vezes também para guiar um tratamento e às vezes para, hoje em dia, muito usado para a avaliação no esforço de arritmias ou bloqueios intra-esforço, a capacidade de adaptação ao exercício do paciente, por exemplo, também. Então, é um exame muito rico, é um exame que hoje ele é de baixíssimo custo, né? Um custo muito baixo e altamente disseminado universalmente. Então, traz isso, traz uma facilidade, essa universalização desse método, hoje, enfim, traz coisas boas e também não boas, né? Aqui nesse canal, muitas pessoas que vêm estão começando uma clínica. E eles já vêm com uma vontade muito grande de instalar o teste ergométrico. Sim. Né? Mas, assim, por mais que seja um exame de fácil acesso em muitos lugares, existe a sua logística operacional. Né? A gente sabe que precisa de um carrinho de parada. Né? E ele, geralmente, Gabriel, ele é a pedrinha no sapato dessa pessoa que você está falando, que está montando a clínica, é um cardiologista, se formou. Por quê? Porque ele é seguro, mas ele traz risco. Então, se você não tem um olhar diferenciado, se você faz ele de qualquer forma, você vai ter problema. Porque esse método, ele traz, ele é inusitado, ele traz coisas que você não estava esperando às vezes, como emergências, como algumas surpresas que a gente fala. Não só as emergências. Tem que estar preparado para isso. Mas também do bom preparo, das boas orientações, da boa condução do exame. Né? Desde de colocação de eletrodos, a boa escolha de um protocolo. Né? Então, o paciente... Qualidade, né? A qualidade como um todo do exame. Até, desde, como a gente comentou, desde a orientação de quando ele vem fazer o exame, para durante o exame, fazer um exame de boa qualidade. Você comentou... desde que o paciente esteja bem orientado, ele vai conseguir realizar um bom exame. Então, as pessoas acham que simplesmente é colocar o paciente em cima da esteira, né, e exatamente o que você falou, bem orientado. Por exemplo, se ele quer parar um exame antes do momento, você tem que orientá-lo. Falar, olha, o exame não vai ficar de boa qualidade. O senhor realmente quer parar? Precisa parar? Tem algum problema acontecendo? Está com sintoma? Porque cansaço todos vão ter. Exato. Né? Assim, mas tudo bem, eu sei que o senhor está cansado, mas não consegue mais um pouquinho? Eu estou com dor nas pernas. E o contrário também. Às vezes ele quer continuar, ele está
quase numa Contrário. supramáxima, aquilo vai trazer um prejuízo para ele. Então, muitas vezes, orientar. Um excelente exemplo foi recente. Eu fui fazer o exame dos jogadores do time do São Paulo, do Sub-20 para baixo, desde de 14 até 20 anos, e eles querem provar que um corre mais do que o outro e quer fazer, e muitas vezes chegando até aquela exaustão máxima, né? Mesmo fazendo protocolos acelerados, modificados. Então, assim, a gente tinha que ver o limite paciente a paciente, porque senão você até chegar a sincopar quase. Aí que tá, Gabriel. O ideal é que você ia até exaustão. Mas exaustão significa, é subjetivo. Exaustão é quando ele realmente está cansado. Você tem que perceber ele cansado, né? Se ele quiser ir mais, existe um limite, claro, mas a gente não está fazendo ergospiro, a gente não está fazendo com os gases, que aí você tem a observação mais objetiva em relação ao que está acontecendo, ao cansaço dele. Então a gente tem que ser subjetivo, você tem que perceber que ele está cansado. Muitas vezes avisar que ele está cansado, o senhor está cansado, o senhor está chegando lá atrás, aquela coisa, lá atrás da esteira, você está caindo já, você está com uma arritmia grave. Então, existe critérios de interrupção, mas o contrário deve ser verdade. O ergometrista tem que estimular, tem que motivar o paciente a fazer um bom exame. Exatamente, para que seja eficaz, né? Porque senão também o cardiologista clínico, às vezes um geriatra, até um próprio endócrino acaba pedindo esse exame e o exame chega para ele. Muitas vezes o teste máximo não é o teste daquele paciente. Os médicos, etc., às vezes querem um teste máximo, mas muitas vezes não é possível para aquele paciente. Então, tem que adequar o método. Aí, esse método tem uma limitação para aquele paciente. Perfeito, legal. O tempo de exame. O tempo de exame, se o paciente usa algum beta-bloqueador, alguma medicação que controla a frequência. Sim. Então, tudo isso é importante. Então, assim, existem pontos que devem ser avaliados no teste ergométrico que um ergometrista já tem isso sistematizado em sua formação. Desde o ritmo de base, desde a resposta cronotrópica, da frequência, a resposta cronotrópica da frequência. Exatamente, né? E também o aumento da pressão arterial, se ela é deprimida, se ela é acentuada. São chamadas variáveis hemodinâmicas, né, Gabriel? Exato, exatamente. Como que ela se comporta, né? O eletro de base é sempre o fundamental, porque ali você conhece o paciente. Aí depois você tem o eletro dele durante o exame inteiro, você vai acompanhar no pico do esforço, no esforço máximo dele. Qual a diferença em relação ao início dele? Então é isso que a gente está olhando. E também na fase de recuperação, onde a gente vai estar analisando minuto a minuto. E as arritmias também, que são muito importantes. E vendo toda essa descrição do exame, a gente chega numa conclusão. Porque muitas vezes o médico que não tem essa especialidade, não tem esse conhecimento, ele não consegue chegar a uma conclusão eficaz. Então, reforçando a importância dessa formação. Esses próprios detalhes que você falou do exame, que são analisados, eles já vão dando uma conclusão, porque aquele próprio diagnóstico, por exemplo, quando eu comparo o basal em relação ao eletro do esforço e da recuperação, eu posso ter um diagnóstico ali de teste positivo, teste negativo, e muitas vezes a arritmia, que é uma alteração eletrocardiográfica, também dá diagnóstico. Ele tem um comportamento alterado, porque tem uma arritmia grave. Depois eu tenho as variáveis hemodinâmicas, que eu vejo o prognóstico, aquela alteração que ele teve, tem pior prognóstico porque uma variável alterou, por exemplo, a hemodinâmica, que entra a pressão, o cronotropismo, que é a frequência que você falou, do produto, etc. Então, isso é entre cada análise desse, desde o eletro até as variáveis hemodinâmicas, a clínica do paciente, ele sentiu alguma coisa? Vai alterar, porque ele sentiu, né? De repente tem uma dor torácica típica, e a capacidade funcional dele, até onde ele foi. Isso tudo eu junto e dou uma conclusão. Isso é até muito discutido, né, no método dos gráficos. A clínica clínica de dor torácica típica é o passível de conclusão ou não. Mesmo às vezes o paciente não tendo respostas eletrocardiográficas de isquemia, a clínica típica pode concluir um teste positivo. Isso é algo que vem sendo discutido. É polêmico. Mas pela diretriz, sim. Agora, a gente trabalha como não, porque a gente dá o diagnóstico do eletro, né? Para ser positivo ou negativo, enfim, existem critérios para isso, né? Mas o fato dele estar alterado clinicamente, o exame altera, porque ele está alterado clinicamente. Eu não vou ficar satisfeito com aquilo, eu vou acompanhar ele mais de perto, se for o caso. Até porque vou trocar o método. Exatamente. De alto risco. O método ele não é 100% eficaz. Com certeza. Nenhum método é. Então, a clínica é soberana sempre, né? Isso é importante. Legal.
Você, lá no INCOR, a gente conversou um tempo atrás, eu não me recordo exatamente todos os trabalhos que você tem feito, mas pontua os trabalhos científicos que você tem conduzido lá no INCOR, para as pessoas conhecerem um pouco desses trabalhos, qual que é o caminho aí que você está seguindo. Também acho que doutorado você já... São protocolos específicos, né, Gabriel? Vamos lá. Na verdade, o próprio ser um hospital mais terciário, então os próprios casos são casos mais peculiares, são casos mais ímpares, né, vamos dizer. Não é às vezes uma doença coronariana em vários graus de apresentação, a gente tem lá, enfim, desde valvopatias, etc., todas as miocardiopatias, né? Então tem muitos pacientes aí um pouco fora da rotina do dia a dia, que via de regra o teste ergométrico é usado mais para avaliação de doença coronariana, entupimento, né? Ou seja, obstrução coronariana, vai alterar o exame. Isso é o carro-chefe, mas hoje não é mais. Isso já foi, né? Isso hoje é usado ainda bastante, mas existem métodos um pouco mais acurados que isso. Então, ele serve às vezes para acompanhar um doente já alterado, um paciente operado, enfim. E também, hoje, que a gente trabalha bastante mais agora, são protocolos um pouco mais específicos, com doenças mais raras. A arritmia tem uma utilidade muito grande no teste, a gente tem uma intimidade grande com o setor, porque você tem alterações esforço-induzidas. Porque qual método que dá essa alteração, se não o teste ergométrico? Então, é um método único que você vê a alteração funcional, ou seja, quando você tem o dia a dia, não tem outro exame que altere, porque você não está fazendo exercício. Então, e é ímpar por causa disso. É um esforço fisiológico, né? Exato. Um esforço fisiológico. Isso é legal de complementar. Falando dos protocolos que você falou, que eu acabei não falando, são protocolos um pouco mais específicos, protocolos para doenças miocardiopatias, canalopatias, a gente tem feito bastante canalopatias, não só as miocardiopatias, mas canalopatias são mais raras, doenças genéticas, arritmias geneticamente modificadas, né? Tais como a síndrome de Brugada, a TVPC, taquicardia ventricular polimórfica catelo-colinérgica e QT-longo, etc. As canalopatias estão muito em alta lá. Muito estudo, exato. Bacana. Protocolos específicos. Muito bacana. Bom, vamos voltar um pouquinho da parte de especialidade em métodos gráficos. Vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de trabalhar, mas me fala um pouco como que é a sua rotina de trabalho hoje, como que o seu dia a dia. Você vai para o INCOR todos os dias, não vai todos os dias? Se você trabalha em algum outro hospital que você precise ir presencialmente, como que tá? Fala um pouco para as pessoas que nos acompanham aqui, para entender um pouco como pode trabalhar, né? Exato. Como que trabalha um metodografista, as vantagens, as desvantagens, como é que é essa rotina? A rotina do médico que faz métodos gráficos, ela é uma rotina baseada em laudos, né? Você vai laudar exames, né? Muitas vezes fazer, se for o teste, for a cintilo, você vai executar o laudo do Holter, você vai analisar, você vai dar o laudo. Então, diariamente eu trabalho com isso, né? Na parte da manhã, a gente inicia de 8 às 14, mais ou menos, 14, 15. Lá no INCOR? Isso. Todas as manhãs? Todos os dias. Todos os dias. Né? Então, enfim, lá eu estou todos os dias. E nos outros locais, isso existe de várias facetas que existe essa profissão. Você pode laudar, por exemplo, só eletrocardiograma. Hoje permite essa profissão em São Paulo, por exemplo, ou em outras capitais, eu imagino, você trabalhar somente com um método que você goste mais desses aí. Mas, em geral, via de regra, eles trabalham com um pouquinho de cada, né? Você faz um pouquinho de eletro, um pouco de outro, um pouco de mapa, um pouco de teste, cintilo e tilt teste, etc. Então, isso vai se complementando no dia a dia. Então, existem várias formas, existem vários meios de você fazer isso. Antigamente, que o médico ia lá, né? O cardiologista antigo ia lá, laudava só aqueles examinhos naquele período de algumas horinhas que ele ficava ali, ia embora, ou muitas vezes fazia no meio de um plantão, etc. Né? Então hoje isso está oficializado, essa profissão, ela veio para fazer só isso. Então veio fazer isso tudo, na verdade. Né? Então, com esse olhar diferenciado nesses exames. Perfeito. Eu acho que a vantagem que a gente encontra, sem dúvida, é a vantagem de fazer muitos exames de forma remota.
né? O próprio eletrocardiograma, a mapa, o Holter. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso como uma vantagem, também se torna uma desvantagem. Dependendo, né? Dependendo, porque às vezes a gente vai fazer uma viagem, tá lá o nosso notebook. Depende da sua forma de trabalho, se não tem... Você esquece a mala de roupa, mas não esquece o notebook, porque em caso de uma situação de urgência, você pode ali tirar o notebook e trabalhar. Precisa discutir um caso com algum colega que esteja no hospital, numa unidade diagnóstica. Então, assim, de forma pessoal, eu vejo isso uma vantagem e uma desvantagem. O que mais você vê de vantagem? Isso que você falou assim, é o mais importante, eu vejo também. Porque é vantagem que você faz de qualquer lugar, né? Se você está trabalhando com essa telemedicina, né? Ou seja, com esses exames de forma remota, você pode viajar, você pode laudar de onde você quiser. Está na sua casa, está na roça, está, enfim, viajando. Você está ali conectado e laudando, né? Dependendo do seu sistema, de forma mais fácil, mais difícil, etc. Né? Enfim, ou às vezes mesmo orientando, né? A pessoa te manda aquele famoso WhatsApp que eu te manda com o exame, você discutir um caso. E de forma profissional, você tem a forma de levar o trabalho com você. Isso é uma vantagem ou desvantagem, como você bem disse. Mas o fato que você também citou um pouco de escalonar, você consegue fazer vários ao mesmo tempo e de uma forma, vamos dizer assim, com um volume maior. Você não está executando o exame, você está laudando o exame. Então, diferente de um eco que é médico dependente, né, que você precisa estar ali, o eletrocardiograma a técnica realiza, manda via telemedicina e você tem essa facilidade de estar laudando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Né? O eco não tem como, o médico precisa ali, ele precisa pegar a janela, executar e tudo mais. Muitas vezes nós estamos falando de métodos gráficos que você faz com a telemedicina, com remoto. Exato. Mas você pode também estar fazendo o teste ergométrico, por exemplo, né? Exato. Ou você está fazendo a cintilografia, que está presencial. Então esse você está lá como qualquer outro plantonista fazendo naquele tempo hábil, né? Acho que esse ponto que você falou, dependendo da ferramenta que é utilizada, a gente, dentro desse regional, tem uma plataforma única em que a gente traz essa solução para os nossos parceiros, né? Então, para as clínicas, unidades diagnósticas, hospitais. E poucos sistemas trazem isso juntos, integram juntos, como vocês estão trabalhando para isso. Isso, a gente tem uma multiplataforma. Então, o diferencial que a gente cada vez mais quer entregar e integrar é conversar com vários equipamentos. Então você tem hoje muitas marcas no mercado, só que muitas vezes os sistemas não se comunicam. Então hoje um dos nossos focos aqui é essa integração com sistemas e de fato também ensinar os nossos parceiros a realizar um bom exame, como a gente já comentou anteriormente. Isso aí é fundamental, é aquilo que você... É educação continuada. Educação você continuada. Vai treinar aquela turminha, você vai treinar aquele local que você trabalha, aqueles clientes também seus, né? Parceiros que a gente gosta de chamar. Parceiros, agora viram técnicos naquela área, onde você vai ensinar. E é legal também eles saberem do exame, né? Está alterado por isso, ou vai mais para cá, mais para lá, assim fica melhor. Então, essa é a educação continuada que você tem que prestar para ele também. Ensinar e acompanhar, né? Para ver se de fato esse ensinamento foi válido, né? Foi realmente, eles aprenderam com isso. Então, não é tão simples, né? As pessoas acham que tudo trabalho. Manda para lá isso e dá chega, trabalho, né? E querem às vezes numa velocidade prática, assim, manda de volta. Não é tão simples. Existe todo um processo que precisa ser muito bem desenhado, treinado, acompanhado, revisto muitas vezes. Revisto, exatamente. Olha, nesse ponto aqui precisa ser melhorado, né? Porque o exame ele não pode, ele atrapalha muitas vezes o médico se ele não vier com uma qualidade boa. Percebe que você está sendo administrador também, né? Então você não é mais só médico, você tem uma visão mais ampla, gerencial do processo. Além de ser um treinador, um replicador, ali você tá, sua parte médica, sua parte técnica, você já está fazendo aquilo, mas você também tem que gerenciar isso, senão o seu exame não vai ficar de boa qualidade também. Faz parte. Sempre lembrar, trabalhar com equipamentos homologados, né? A gente vê muitas vezes pessoas trabalhando com equipamentos que vêm de fora e que não tem liberação na Anvisa ou em Metro. Sim. Então isso realmente nós aqui preconizamos que não trabalhamos com equipamentos que não são homologados. Eu acho que isso é fundamental
um serviço de qualidade, para uma rotina de qualidade, e também equipamentos que sejam calibrados, novos, né? Ter fazer o preventivo nesses equipamentos. Isso é fundamental. Todos os anos existe, cada marca, cada modelo tem seu tempo certo de correção, de calibragem, né? Isso é muito importante. Legal. Eu acho que, por último, aqui um recado para quem talvez um dia, né, esteja fazendo cardiologia, esteja nos assistindo, ou pretende fazer cardiologia, ou também agora conhecendo métodos gráficos. Quais as dicas, ou a dica que você gostaria de dar para essa pessoa, ou até um parecer aí sobre a nossa especialidade? O métodos gráficos é muito interessante, você consegue fazer tudo isso que a gente falou, né, ajudar muito o paciente, o médico, fazendo uma coisa bem interessante. Você consegue também associar esse trabalho com outro trabalho, né? Por exemplo, você gosta de consultório, você consegue facilmente, até eu acho que para o consultório, para o cardiologista que está lá atendendo, que tem seus pacientes, isso agrega muito para ele saber o conhecimento a fundo dos exames, porque ele sabe que aquele exame, por exemplo, está normal, mas não é o normal tão normal assim, é um normal com pequenas alterações, ou é um exame alterado, mas é um alterado não crítico, é alterado é uma alteração significativa. Você vai saber interpretar com muito mais tranquilidade, facilidade, e quem vai ser beneficiado vai ser o paciente no final das contas. Então, essa carreira, esses métodos gráficos, é uma carreira que está aí, cada vez mais vem crescendo, né? A gente tem os dispositivos vestíveis, né, cada vez mais usados, né? Os wearables aí da vida, você tem hoje todos os relógios, todos esses tem adaptação que você pode acompanhar também o ritmo e muitas outras variáveis. Isso traz uma qualidade boa para o paciente de tratamento, de resultado, e cada vez mais você tem que acompanhar isso, porque essa carreira de métodos gráficos vai evoluir rapidamente, está evoluindo rapidamente, cada vez mais. Legal. O que eu gosto muito de falar, eu já vi vários médicos que vieram conversar comigo, eu fico muito na parte de relacionamento com os parceiros, né? E muitas vezes chega uma clínica, uma unidade diagnóstica e fala assim, esse setor não é rentável, né? Virou uma commodity quase da cardiologia. E de fato as pessoas têm esse pensamento que tá meio que não é rentável, não é nem questão só do rentável, mas acaba se tornando um prejuízo para o setor. Isso ocorre porque as pessoas não utilizam todos esses recursos que nós falamos, desde instalação, treinamento, acompanhamento. E eles se complementam, né, Gabriel? Se você pegar, por exemplo, um exame que é de muito mais baixo custo, como por exemplo o teste ergométrico, que hoje a valorização tem sido não tão desejável como a gente deseja, né? Não tem tão assim, no nível que a gente sempre preconiza e tal, mas um complementa o outro. Então você vai fazer o teste, mas você também tem uma eletro, também tem rolo. Então, quem tem essa capacidade de formação em vários desses exames, eles se complementam na questão financeira para a clínica. Então, isso e sem dúvida, hoje a gente, sem medo de errar, existe possibilidade, sim, de você ter uma rentabilidade a mais no seu serviço, seja ele uma clínica, uma unidade diagnóstica, um hospital, indiferente se você tem um equipamento de cada, um eletro, um rolo, uma mapa, ou se você tem 30 equipamentos, né? É possível sim você complementar a sua renda do seu serviço fazendo esses tipos de exames, né? Então acho que fica uma dica aí, o método para quem quer fazer, porque é um método que realmente precisa ter conhecimento. Do contrário, você vai acabar com esse conceito de não ser rentável. Mas chegamos ao fim, eu acho, falamos bastante, né? Acho que chegou a dar uma hora aí. Quase uma hora, né? Poxa, obrigado. Gostaria de agradecer, Neymar, mais uma vez a sua presença. Você aí é um exemplo para todos nós. A gente tem um carinho, um apreço muito grande por você como pessoa e como profissional, que sempre aí esteve à disposição desse regional, sempre esteve à disposição para discutir casos complexos, como isso já ocorreu várias vezes, né? Então, aqui as portas estarão sempre abertas para você.
e sinta-se sempre à vontade aqui na nossa casa. Ah, legal ouvir isso aí, Gabriel. Legal, porque eu vi vocês também, eu vi o ECGenal nascendo, né? Eu vi vocês crescendo e eu vi o ECGenal se aperfeiçoando e hoje está esse gigante, essa empresa aí maravilhosa que eu desejo que cada vez mais tenha sucesso aí. E para quem está interessado em carreira de métodos gráficos, eu acredito que isso pode ajudar, essa disseminação desse conhecimento pode ajudar ele a escolher e ele a fazer melhor essa carreira aí do métodos gráficos da cardiologia. Legal, obrigado. Pessoal, a semana que vem a gente vai lançar o 4º podcast. A gente vai trazer um convidado inusitado que vocês vão gostar bastante. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, no Spotify, tá bom? Para conhecer um pouco mais desse universo dos métodos gráficos e da telecardiologia. Até a próxima, um forte abraço. Abraço a todos.